militar do mundo antigo. Tipo, um general vitorioso numa carruagem dourada, as ruas forradas de flores. Uma multidão ensurdecedora aplaudindo o império, né? O barulho devia ser absurdo. Exatamente. E quando a gente lê aquele texto muito famoso de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, é exatamente essa imagem que vem à mente. A gente visualiza o apóstolo Paulo caminhando vitoriosamente ao lado de Jesus, sabe, como soldados que acabaram de ganhar uma guerra. Pois é. Só que tem um problema aí. Os historiadores e linguistas mostram que, na verdade, a gente interpreta essa cena de trás para frente. Totalmente de trás para frente. Paulo não estava na carruagem. Ele era o prisioneiro acorrentado, coberto de poeira, sendo arrastado para execução pública. Nossa, e a chave para desvendar esse choque de imagens está justamente em como a linguagem funcionava ali no primeiro século, sabe? A palavra grega que as fontes destacam aqui é o verbo triambeu. Um termo bem específico, né? Muito. E na gramática daquela época, quando esse verbo era aplicado a uma pessoa, ele nunca, em hipótese alguma, significava marchar junto com o vencedor. A sintaxe simplesmente não permite essa leitura. Exato. A sintaxe exigia que Paulo fosse o objeto da ação, ou seja, ele é a pessoa sendo literalmente arrastada pelo general. Ele está se descrevendo como o inimigo derrotado, que é exibido só para mostrar o poder avassalador do Deus que o conquistou. O que levanta a grande questão que vai guiar a nossa análise de hoje. Por que o maior plantador de igrejas da história? Cara, o autor de boa parte do Novo Testamento faria questão de se pintar como um prisioneiro humilhado. Acorrentado e a caminho da morte, ainda por cima. Exato. Para entender como a fraqueza absoluta se torna a maior defesa da mensagem cristã, a gente precisa mergulhar na profunda crise de autoridade que estava rolando na cidade de Corinto. E é justamente isso que a gente vai fazer ao destrinchar os capítulos 1 e 2 dessa carta. Bom, o pano de fundo histórico dessa crise é fundamental para quem acompanha o nosso estudo. Corinto era uma cidade completamente obcecada por status, por poder, por eloquência. Eles valorizavam muito os sofistas, né? Aqueles oradores públicos brilhantes, carismáticos, que cobravam uma fortuna pelas palestras. Isso. E nesse contexto todo, o apóstolo Paulo foi uma decepção profunda para a igreja. A relação dele estava por um fio. Ele tinha feito uma visita à congregação que terminou em um desastre absoluto. O que os estudiosos chamam de a visita dolorosa. A famosa visita dolorosa. E depois disso, ele enviou uma carta severa, cheia de lágrimas, que acabou se perdendo na história. E para combinar toda essa confusão, ele cancelou os planos de viagem e não retornou a Corinto como tinha prometido. E a igreja, obviamente, não interpretou esse cancelamento como um simples imprevisto logístico. As fontes indicam que a congregação viu isso como pura covardia. Sim, eles o acusavam de ser inconstante, sabe? De tomar decisões baseadas em conveniência mundana. O que o texto chama de sabedoria carnal, né? Perfeito, sabedoria carnal. E de ser um líder cronicamente fraco. Alguém que escrevia cartas duras de longe, mas não tinha coragem de bancar a autoridade pessoalmente, cara a cara. Então, o texto que a gente está analisando hoje começa como uma defesa do itinerário de viagens de Paulo, mas ele rapidamente se transforma numa defesa do próprio núcleo da fé cristã. De ficar como Paulo inverte essa crise toda, a gente vai cruzar as análises de 3 estudiosos proeminentes. O David E. Garland, o Murray J. Harris e o Mark A. Seifert. E o mais interessante é observar como cada um deles lê o texto, porque eles usam métodos bem diferentes, né? Com certeza. O Garland, por exemplo, usa uma lente socio-retórica e pastoral. Na prática, isso significa que ele investiga muito as dinâmicas de poder social em Corinto e o estado emocional de Paulo. Ele lê Paulo meio que como um pai espiritual ferido tentando recuperar os filhos. Exatamente. Já o Murray J. Harris opera de uma forma quase que oposta. Ele é o cientista histórico gramatical do nosso grupo de fontes. O cara da precisão técnica. Isso. Ele não foca tanto nas emoções. Ele trata o texto como uma escavação arqueológica, dissecando a sintaxe grega e os costumes do Império Romano
para mostrar os limites estritos do que aquelas palavras podiam significar na época. E por fim a gente tem o Mark A. Seifert, que traz uma abordagem profundamente hermenêutica e teológica. A tese dele é fascinante. Ele defende que não dá para separar o que Paulo diz do que Paulo vive. Essa é a grande chave do Seifert. Para ele, as falhas aparentes, a doença, o sofrimento físico de Paulo não são acidentes de percurso. Eles são a própria materialização visível da cruz. Paulo encarna a mensagem. Ele é a mensagem andando. Bom, com essas 3 ferramentas em mãos, vamos direto para o primeiro conflito do texto, ali na transição do capítulo 1 para o capítulo 2. A tal mudança dos planos de viagem. A acusação é que Paulo foi inconstante. Isso. E o Garland e o Seifert chegam a um consenso aqui. Eles concluem que, na verdade, a ausência de Paulo foi um ato de misericórdia apostólica. Ele argumenta que ficou longe para poupar a igreja de uma disciplina mais severa, certo? Certo, mas aí entra uma questão interessante. Porque sendo um pouco crítico aqui, isso soa incrivelmente conveniente. Pensa bem, se um líder promete aparecer para resolver uma crise, desmarca na última hora e depois diz que, foi pro bem de vocês, a linha entre misericórdia e uma desculpa esfarrapada para fugir do confronto parece muito tênue. É a velha desculpa do não sou eu, é você, né? Exato. Então, como as fontes resolvem essa ambiguidade? Como saber que não era só uma desculpa? O Seifert resolve isso conectando a atitude de Paulo ao próprio caráter de Deus. Olha que profundo. Pensa no mecanismo da cruz. Deus esconde o seu poder absoluto e a sua obra salvífica sob a aparência de fracasso total e fraqueza. A loucura da cruz. Isso! Então, quando Paulo decide não ir a Corinto, ele está deliberadamente imitando a paciência divina. Se ele agisse segundo aquela sabedoria carnal que os coríntios tanto exigiam, ele teria marchado até lá e exercido a autoridade dele de forma destrutiva. Teria chegado botando o pé na porta. Chegado como um tirano só para provar que era forte, sabe? Em vez disso, ele prefere absorver a injustiça de ser chamado de covarde, ele sacrifica a própria reputação para dar à congregação tempo e espaço para o arrependimento genuíno, sem coerção. Nossa, ele absorve a acusação de fraqueza para criar espaço para a graça. Isso muda completamente a perspectiva do que é liderança. Mas a graça é um conceito muito bagunçado na prática, especialmente quando a gente olha para a raiz dessa dor toda. E isso nos leva direto do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 2. Porque alguém lá em Corinto causou uma dor imensa a Paulo. E uma tradição antiga, e até muitos leitores casuais hoje, assumem que esse ofensor é aquele mesmo homem de 1 Coríntios 5. Aquele que estava envolvido no escândalo de imoralidade sexual. Exatamente. Mas o Seifert discorda disso, não é? Discorda veementemente e com boas evidências textuais. Ele desmonta essa teoria clássica. A linguagem que Paulo usa nesses versículos não descreve um pecado moral que contaminou a pureza da comunidade. Descreve um ataque frontal à pessoa do apóstolo. As pistas indicam que foi algo muito pessoal. Sim, durante a visita dolorosa, um indivíduo específico desafiou diretamente a autoridade apostólica de Paulo de forma pública e muito humilhante. E o pior de tudo... A igreja ficou assistindo. A igreja assistiu a tudo em silêncio. Ninguém levantou um dedo para defender o apóstolo. O que explica aquela afirmação do Paulo de que a ofensa não machucou só ele, mas a toda a comunidade. O silêncio tornou a igreja cúmplice. Perfeito. Só que agora, aparentemente, a igreja acordou, disciplinou esse ofensor de forma bem severa, e aí Paulo entra com uma instrução que quebra qualquer expectativa. Ele manda a igreja parar. A punição já foi suficiente, é hora de perdoar. E aqui a gente precisa trazer a análise lexical que o Harris faz da palavra perdoar nesse trecho, porque ilustra perfeitamente a profundidade do que está sendo exigido ali. A distinção engolística que o Harris traz é fascinante. No grego cotidiano, a palavra mais comum para perdão era aphiemi, que carrega um peso legal muito forte. É tipo cancelar uma dívida financeira, né? Isso, encerrar um processo burocrático ou soltar um prisioneiro. É uma transação fria.
Mas não é esse o termo que o Paulo escolhe usar aqui. Ele utiliza o verbo charizomai, que deriva diretamente de charis, a palavra grega para graça. Ou seja, o mecanismo de perdão que ele exige não é só um deixa pra lá. De jeito nenhum. É o ato ativo de conceder um presente merecido a quem humilhou ele publicamente. E o motivo para essa urgência no perdão traz um alerta sombrio no versículo 11. Paulo diz que eles precisam agir assim para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. E aí o Garland faz uma observação cirúrgica sobre como esses desígnios funcionam na prática. Ele compara o comportamento da igreja nas duas cartas. É muito bom isso. Quais são esses mecanismos sociológicos e espirituais que destroem a comunidade segundo ele? O Garland nota que a estratégia destrutiva opera sempre nos extremos. Em 1 Coríntios, o mecanismo de destruição era a tolerância absoluta. A congregação se orgulhava de ser de mente aberta, sabe? Permitindo que pecados graves corressem soltos em nome de uma falsa liberdade. E o resultado disso foi a corrupção total da identidade da igreja. Exato. Mas agora, em 2 Coríntios, o pêndulo oscilou para o extremo oposto. Eles puniram o ofensor, mas se recusavam a parar com a punição. O mecanismo agora é o hiperlegalismo. Uma severidade excessiva que isola a pessoa. Que esmaga o indivíduo sob um rigor implacável, até que ele desista da fé por pura tristeza. E para o plano de destruição, cara, pouco importa se uma comunidade desmorona por libertinagem ou por uma justiça vingativa que não deixa espaço para reabilitação. O objetivo final é sempre aniquilar a graça. É impressionante observar como a dinâmica humana muda tão pouco ao longo dos milênios, né? A igreja é instruída a ser o espaço onde a graça e a verdade coexistem, e não um tribunal de execução contínua. Com certeza. E é logo depois de resolver essa crise sociológica complexa que o texto sofre uma guinada vertiginosa. Chegamos no versículo 14. Um famoso versículo 14. O cenário salta de um ofensor local perdoado direto para aquela imagem colossal do desfile romano que a gente mencionou lá no começo. Como é que essas duas coisas se conectam? Essa transição abrupta choca muito quem lê pela primeira vez. Paulo vinha descrevendo a angústia mental dele na cidade de Troade, esperando por notícias de Corinto, sem saber se a igreja tinha se rebelado de vez ou não. E de repente ele explode em louvor. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E é aqui que aquele trabalho histórico minucioso do Harris, que a gente citou, ancora a nossa compreensão. Porque o triunfos romano não era só um desfile bonitinho, era o ápice da teologia e do poder de Roma, né? O ápice absoluto. Quando um general expandia as fronteiras do império, ele ganhava o direito de atravessar a capital, exibindo os espólios de guerra. Mas, reforçando aquela sintaxe grega implacável que analisamos, Paulo não está ao lado do general. O verbo triambeu, com o objeto pessoal, exige a imagem do prisioneiro de guerra. A metáfora é dura. Muito dura. Historicamente, Paulo era o inimigo de Deus. Ele era o fariseu que perseguia os primeiros cristãos, que respirava ameaças de morte. Mas na estrada de Damasco, ele foi emboscado e conquistado. Cristo derrotou. Cristo o derrotou. E agora, Deus é o general triunfante que desfila com Paulo pelas províncias do império. Um homem fraco, apedrejado, doente e humilhado, mas que agora é o grande troféu da graça esmagadora de Deus. E o Seyfried é implacável ao criticar qualquer tentativa moderna de suavizar essa imagem, né? Ah, ele não passa pano para isso, não. Muitas tradições tentam reposicionar Cristo ou até o próprio cristão no papel do general vitorioso, compartilhando da glória militar de Deus. É a nossa vontade natural de querer estar por cima. Mas o Seyfried alerta que isso destrói a essência do texto. Deus é o triunfador absoluto. Cristo continua sendo o sacrifício crucificado. Tentar transformar o apóstolo num vencedor imponente e glamouroso é exatamente o mesmo erro que os coríntios estavam cometendo. De buscar líderes que se parecessem com aqueles sofistas ricos e inabaláveis. Exato. E a metáfora ganha camadas ainda mais densas no versículo 15,
quando Paulo migra da imagem visual da marcha militar para uma experiência puramente olfativa. Ele afirma ser o bom perfume de Cristo, que é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Uma imagem poética e assustadora ao mesmo tempo. Sim. E como Harris explica a mecânica desse contraste de cheiros dentro do contexto do desfile? A chave de tudo está no incenso romano. Durante o triunfos, os sacerdotes queimavam quantidades enormes de incenso e especiarias ao longo de todo o trajeto. As ruas de Roma ficavam saturadas com uma fumaça densa e muito doce. Imagina o cheiro daquilo impregnando a cidade inteira. Pois é, e o fascinante é que o impacto desse cheiro dependia inteiramente da sua posição no desfile. Para a multidão de cidadãos e para os soldados romanos que marchavam, aquele incenso representava o triunfo, a alegria, a preservação do império. Era literalmente o cheiro da vida. Mas para os cativos acorrentados que eram arrastados lá na frente? A realidade era outra. No final do desfile, ao chegarem ao templo de Júpiter, muitos desses prisioneiros eram estrangulados ou decapitados. Portanto, para eles, o mesmo incenso doce era o anúncio aterrorizante da sua própria execução. Era o cheiro da morte. O cheiro da morte, a mesma fumaça, dois destinos completamente opostos. E a pregação de Paulo polariza a humanidade da mesmíssima maneira. Pensa bem, o fato de um apóstolo fraco, que sofre falha, pregar que o Salvador do mundo foi executado numa cruz romana, isso emite um odor inconfundível. Para pessoas que medem a realidade pelo sucesso mundano, pelo poder político e pela força retórica, como os próprios coríntios faziam, essa mensagem cheira a loucura, cheira a derrota e morte. Mas, para aqueles cuja percepção foi alterada pela graça, a fraqueza de Paulo é a prova definitiva do poder de Deus. O que parece morte passa a exalar a mais pura vida. É incrível. E observando como Garland, o Harris e o Seifert resolvem o enigma desses dois capítulos, a gente vê um mosaico perfeito se formando. É verdade. Cada um traz uma peça crucial. Sim, o Garland enxerga o coração do problema. Um pastor desesperado, usando todas as ferramentas retóricas possíveis para resgatar sua comunidade da sedução de falsos líderes carismáticos. Já o Harris fornece aquela prova irrefutável de que a humilhação de Paulo no texto não é só um lapso poético. É uma precisão gramatical inescapável. A gramática do primeiro século nos proíbe de colocar Paulo como o vencedor na carruagem. E o Seifert arremata tudo mostrando que tentar higienizar o sofrimento de Paulo, tentando separar a fraqueza dele da glória do Evangelho, não é apenas um erro de leitura, é uma rejeição da própria cruz. A teologia de Paulo exige a encarnação do sofrimento. Então, se fôssemos espremer todas essas análises históricas, lexicais e sociológicas que a gente discutiu hoje e extrair a grande virada de chave, a ideia central que reconfigura tudo, ela seria esta. A fraqueza, a dor e o fracasso aparente daquele que serve não são falhas no sistema. Eles são a própria vitrine projetada para exibir o poder imensurável da cruz. É uma síntese perfeita. O que, convenhamos, soa incrivelmente subversivo quando a gente traz essa conclusão exegética para a nossa realidade contemporânea, né? Muito subversivo. Porque a nossa cultura e até muitas comunidades religiosas atuais avaliam a liderança espiritual usando uma régua assustadoramente parecida com a de Corinto. Exige-se eloquência de palco perfeita, carisma magnético, resultados visíveis e imediatos, ausência total de falhas e uma aura de indestrutibilidade. Exatamente, a gente quer super-heróis blindados. E quando a fragilidade humana bate à porta de um líder, seja através de uma crise de depressão, de uma doença incapacitante, de projetos que desmoronam ou vulnerabilidades públicas, a reação automática dessa cultura focada em performance é suspeitar de que a pessoa perdeu a aprovação divina. É sempre aquela pergunta sussurrada nos corredores, né? Se Deus está com essa pessoa, por que ela parece tão derrotada? É a armadilha de Corinto reeditada.
A mesma armadilha na qual a gente continua caindo. Mas a resposta que brota da análise das fontes hoje é diametralmente oposta. O texto não nos pede para encontrar o poder de Deus apesar da insuficiência do líder, mas sim através dela. O crente, bem no fundo da sua fragilidade e limitação, está participando ativamente do desfile triunfal de Deus. Isso. A glória não reside na capacidade do indivíduo de superar tudo com força de vontade inabalável, mas na disposição de ser o recipiente quebrado por onde a graça vaza para o mundo. Nossa, e isso deixa uma provocação muito inquietante para quem acompanha o nosso estudo de hoje. É uma daquelas imagens que grudam na mente de quem escuta e forçam uma autoanálise muito honesta. Sem dúvida. Fica a reflexão. Se a sua própria trajetória, com todos os seus altos e baixos, pudesse se materializar numa marcha pelas ruas da sociedade hoje, o que as pessoas veriam? Seria a arrogância de um general exigindo que todos reconheçam a sua força, seu conhecimento teológico e as suas vitórias incontestáveis. Ou seria a figura de um cativo que já não tenta mais controlar o próprio destino, que carrega as marcas da sua própria fraqueza, mas que, paradoxalmente, exala o aroma inconfundível do sacrifício e do amor de Cristo. É uma tensão que redefine o que significa ter sucesso em qualquer esfera da vida. Bom, agradecemos por mergulhar com a gente nos bastidores de 2 Coríntios. Mas o argumento do apóstolo está apenas esquentando. Com certeza. Se a mensagem cristã carrega esse paradoxo entre vida e morte, quem estaria à altura de comunicá-la? No nosso próximo encontro com essas fontes, vamos explorar o capítulo 3 e a audaciosa comparação que Paulo faz entre o brilho aterrorizante do rosto de Moisés e a glória permanente que transforma as mentes endurecidas. Até lá, continuem questionando as evidências e investigando os textos.